Olá, minha irmã, olá, meu irmão, como vocês estão? Tudo bem com vocês, com as suas famílias? Desejo que sim. Para quem não me conhece, eu me chamo Ricardo, sou trabalhador do Emana, Espaço Holístico Maria de Nazaré, e vamos iniciar mais um Evangelho no Lar. Assim, convido a vocês que fechemos os nossos olhos, pedindo a proteção dos nossos bons amigos espirituais, dos protetores dessa casa, dos nossos mentores, para que possamos meditar a partir da palavra que será lida e refletida, e que essas palavras elas possam de fato adentrar o nosso coração, o nosso espírito e serem colocadas em prática na semana que se inicia. Assim, nós damos por abertos mais o Evangelho no Lar. Que assim seja. Muito bem, convido também a você que tem aí o seu copo com água para que a mesma seja fluidificada. Então, o nosso Evangelho desta noite: muitos os chamados, poucos os escolhidos. Capítulo 18. E aqui nós temos a parábola do festim das bodas, a parábola da porta estreita, a parábola do nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Iniciemos então pelas parábolas do festim de bodas. Falando ainda por parábolas, Jesus lhes disse: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar os que tinham sido convidados. Porém, estes se recusaram a vir. O rei despachou outros servos, com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para sua casa de campo, outro para outro local. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, os exterminou. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que foram eles chamados não eram dignos dele. E depois às encruzilhadas, e chamai para as bodas, chamai para a festa, todos quanto encontrardes, ou seja, qualquer um. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos que iam encontrando, bons e maus. A sala de bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa. E dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes. Porquanto muitos há chamados, mas poucos os escolhidos. Mateus, capítulo 22, versículo do 1 ao 14. Muito bem, minhas irmãs e meus irmãos, vamos ver o que o Evangelho, a partir da perspectiva do Espiritismo, traz sobre esta parábola. Diz o seguinte: que o incrédulo sorri a esta parábola, que lhe parece ingênua, por não compreender o por que se possa ter tanta dificuldade para participar de uma festa. As parábolas, diz quem não acredita, são sem dúvida imagens, mas ainda assim se torna que não ultrapassem os limites da realidade. Outro tanto pode ser dito de todas as alegorias das mais engenhosas fábulas. Jesus compunha, olha que interessante, Jesus compunha com seus hábitos
sobre a vida e as adaptava aos costumes, usava as parábolas para orientar, informar. Então, por trás dessa parábola das bodas, da festa, em que convidados se recusaram e outros então foram chamados, tem um grande ensinamento. Vamos a ele então. Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria. O que é uma festa se não um momento de alegria? Quem são aqueles primeiros convidados que se recusaram a participar da festa? Os primeiros convidados foram os hebreus, chamados por Deus ao conhecimento da sua lei. Quem eram os servos do rei da festa que foram chamar aqueles que se recusaram, o povo hebreu? Os enviados do rei são os profetas. Quantos profetas nós, quando lemos a Bíblia Sagrada, encontramos na história? Os profetas que vinham falar sobre a festa, o encontro com Deus. Quantos estavam sendo convidados? Porém, suas palavras, as palavras dos profetas, não eram escutadas. E olha só quantos profetas, não houve um momento na história ali que os servos ou os profetas, que os servos não foram mortos para os convidados que vinham. Não quero que se me perturbe. Quantos profetas na história foram mortos? Quantos cristãos, quantas pessoas que foram falar da palavra de Deus não foram mortos? Os convidados que se escusavam, que se escondiam, que não queriam, pretextando terem de ir fazer outra coisa, simbolizam as pessoas mundanas, absorvidas pelas coisas terrenas, que se conservam indiferentes às coisas celestes. Não seríamos nós? Somos espíritos encarnados, mas o quanto de fato o quanto apego nós temos ainda à matéria? Tudo bem, somos seres humanos, estamos aqui encarnados, ainda em um processo evolutivo, ainda cheios de limitações. Mas o quanto ainda a gente está afastado desse equilíbrio entre o espírito que somos e a matéria também que vivemos aqui nesse mundo material. A gente consegue parar em alguns momentos e prestar atenção para as coisas celestes? Para o mundo espiritual? Para o meu interior? Ou eu sou absorvido constantemente pelas coisas da matéria? Eu não consigo ficar sozinho comigo mesmo? Eu não consigo ler um livro, um trecho da Bíblia, do Evangelho? Eu não consigo parar para pensar como está a minha vida? Se eu estou aproveitando essa viagem chamada reencarnação, porque um dia eu deixarei esta viagem? E o que eu levarei nas minhas malas? Não levarei nem malas. Levarei a consciência, o meu aprendizado. Então, antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram politeístas, acreditavam em muitos deuses. Para alguns, inclusive, conceber a ideia de um Deus era impossível. Os hebreus, portanto, foram os primeiros a praticar o monoteísmo, a crença em um único Deus. E é a eles que Deus transmite a sua lei, primeiramente por Moisés, a lei mosaica, os 10 mandamentos. Depois, meus irmãos, por intermédio de Jesus, foi a partir dele o pequenino foco que partiu a luz destinada a se espalhar pelo mundo inteiro e a triunfar sobre o paganismo. Não basta ninguém ser convidado,
Não basta se dizer cristão. Olha, os servos saíram. Ei, vem participar da festa, que meu rei está lhe convidando. Não, não, muito obrigado. Eles conheciam o rei, mas não queriam participar da festa. E nós? Se recebêssemos hoje o convite para participar da festa, qual seria a nossa postura, a nossa atitude? Não basta ninguém ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte no banquete, na alegria, no banquete celestial. É preciso, antes de tudo, e sob condição expressa, estar revestido da túnica nupcial. O que seria essa túnica nupcial? Isto é, olha o que é a túnica. Na nossa cabeça vem a roupa, né? Uma vestimenta. Mas olha o que é a túnica, meus irmãos. A túnica é ter puro o coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Ora, a lei toda, e olha o que é a lei, meus irmãos. A lei é as seguintes palavras, a seguinte expressão: fora da caridade não há salvação. Então eu fui chamado, entrei na festa celestial, e aí o rei, a espiritualidade se aproxima e olha para mim, mas você não está com a túnica adequada? O que seria a minha túnica? Ele olha para a minha história e vê que nunca exercitei a caridade. Não posso participar da festa, porque o principal requisito para participar dessa festa não são as posses, os bens materiais, o status social, o meu título acadêmico, a minha poupança no banco, os meus investimentos, a minha casa, o meu nome na sociedade. O critério é a túnica, é a lei. Fora da caridade não há salvação. Entre todos, porém, que ouvem a parábola, essa parábola divina que acabamos de refletir, quão poucos são os que guardam e aplicam proveitosamente a caridade. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus, a caridade. Eis porque Jesus nos diz: chamados haverá muitos. Poucos, no entanto, são os escolhidos. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. E olha que essa escolha, o critério dessa escolha se dá pela caridade. Como cita o Evangelho, fora da caridade não há salvação. Só encontrareis a paz no coração por meio da caridade. E nós temos esse potencial divino, sim, de exercitarmos a caridade. E existem inúmeras maneiras para isso. Que nós possamos, então, meus irmãos e minhas irmãs, refletir sobre essas palavras. E nesse momento em que fomos acometidos em nossa região por desastres ambientais, como as enchentes que acometeram aqui a região de Curitiba, a região metropolitana e cidades vizinhas, que nós possamos exercitar a caridade, mais ainda, que ela se expressa pelo material, sim, ela se expressa pelo material e as pessoas precisam da ajuda material, sim, mas muito mais, elas precisam ser escutadas. Nós precisamos escutar mais a nós mesmos, a quem mora com a gente e aos irmãos e irmãs que não conhecemos, aquele meu colega de trabalho difícil, a pessoa da minha família que eu não gosto. Esse é um exercício de caridade. Que tenhamos uma abençoada semana, paz e bem, assim, emanados dessa energia, desse amor em Cristo Jesus, na Mãe Maria
encerramos mais um Evangelho no Lar. Gratidão, paz e bem.